Bom, como combinado, saí do estúdio e vim até o plenário, porque é hora do quadro Em Pauta. E neste programa de estreia, eu vou entrevistar o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que tem na sua origem a advocacia. Ingressou na Ordem dos Advogados do Brasil, passando por secretário-geral, diretor e presidente entre 1986 e 1997. Está no segundo mandato aqui no Legislativo e, como presidente, acredito eu, enfrentando um grande desafio que é, durante esta pandemia, há 4 meses, realiza as reuniões extraordinárias de forma remota. Cada vereador está lá na sua casa e o senhor consegue fazer as votações, projetos de lei, discussões. Como é que tem sido esse desafio? Seja bem-vindo. Obrigado, mas é realmente um grande desafio e não foi só para o presidente da casa. A todos vocês estão dando uma colaboração ímpar. Nós todos aprendemos nesses 4 meses trabalharmos de forma remota. Eu estou ali como aquele que faz a orientação, mas a participação dos funcionários, vocês da TV Câmara, dos vereadores, cada um na sua residência, essa sinergia é que está dando condição da gente produzir. Porque nós reduzimos os nossos funcionários para que casa ficassem, nós fechamos os nossos gabinetes, mas mesmo assim a casa não deixou de exercer as suas atividades legislativas e as suas atividades no cotidiano administrativo. E nós terminamos na última quinta-feira, se não me falha a minha memória, foi a 149ª reunião remota. Do início nós vimos tratando de assuntos vinculados e estreitos ao coronavírus. A partir do mês de junho nós já alargamos a pauta, estamos tratando também, e não só das questões relacionadas à pandemia, mas também como o cotidiano, as provações dos projetos de lei ordinários, da propositura dos nobres vereadores e também do Executivo. E quero crer que o resultado esteja a contento, porque não temos reclamações a respeito, a não ser a falta das audiências, das reuniões públicas e presenciais. Mas o momento requer que nós tenhamos esse cuidado, venhamos a obedecer às orientações médicas e sanitárias e assim estamos pautando o nosso trabalho nesses 4 meses. Sobre essas atividades parlamentares que você citou, nós estamos no mês de julho e geralmente, todos os anos, pelo que eu me lembre, era a época de recesso parlamentar. Ano atípico, as atividades continuam no mês de julho? Sim, nós estamos num período de excepcionalidade. A premissa foi essa. O que vamos fazer no mês de julho? Nós vamos trabalhar, elegemos todas as quintas-feiras, acho que teremos 5 sessões, 5 reuniões extraordinárias no plenário, cada qual desmembrando para cada item. E essa modalidade foi aceita por todos os vereadores, porque nós aproveitamos na quinta-feira passada já para a tramitação em plenário virtual e votação de projetos de lei que dizem respeito à indicação de nomes de pessoas para ruas, praças e assim como determina a nossa legislação. E nós vamos suprir, evidentemente, com todos esses itens. Parece-me que a Prefeitura já fez protocolar e nós devemos votar para a próxima semana o projeto da PPP da rede elétrica. Então são essas situações que nós estamos recepcionando, passando dentro das comissões temáticas, online também, e trazendo para discussão e votação aqui em plenário de forma remota. No último dia 29 de junho, a Câmara fez a doação de R$2 milhões à Prefeitura para obter mais leitos, principalmente para a rede Mário Gatti. Esse ano já foram doados quase R$9 milhões. Como é que são essas iniciativas que estão sendo tomadas aqui pelo Legislativo? Nós viemos com outra mentalidade de administração. É bom que se diga isso. Isso não começou esse ano. Começou assim que assumimos a presidência em janeiro de 2019. Fizemos várias modificações, principalmente com os funcionários efetivos, com os servidores comissionados de cada gabinete. Naquele momento, algumas pessoas menos avisadas ficaram aí alardeando
que eu estava a causar um enorme gasto para a Câmara Municipal e depois, no final do ano, a demonstração do que aquilo que planejamos deu resultado nunca visto em virtude da situação que se encontra a casa, do número de funcionários que temos efetivos e comissionados e parceiros, e devolvemos 31 milhões e 200 mil reais. Que foi aquele cheque que ficou famoso, né, na cidade. Mas ficou famoso porque ninguém acreditava naquela maneira e na forma de administrar. Equacionamos muitas situações já no ano passado. E nós fizemos o mesmo trabalho, evidente, agora com outro foco dentro da casa, que também é uma austera gestão. Logo no mês de março, no início da pandemia, a Prefeitura solicitou o aporte de valores e nós tínhamos aqui na nossa reserva já 6 milhões e 800. Entregamos no final de março. A semana que passou, o seu prefeito municipal, para alargar os leitos de UTI e leitos de retaguarda lá no Ouro Verde, solicitou que, se possível, nós fizéssemos também a devolução de 1,5 milhão. Nos reunimos na segunda-feira, logo pela manhã, com a diretoria geral, com a diretoria financeira e com a secretaria do gabinete, e nós conseguimos aumentar esse valor. A entrega foi de 2 milhões de reais. Ou seja, essas situações elas só ocorrem quando você tem uma programação. O valor que nós temos em caixa, ele honra, hoje nós estamos no mês de julho, mas ele honra os nossos compromissos até setembro. Então nós temos essa folga de realizarmos o que temos por compromisso. Sim. E essa folga, quando ela é visível, poder alocar, devolver ao município, e no caso específico agora para as questões da pandemia. Eu quero crer que nós vamos chegar a valor próximo no final do ano, se tudo transcorrer com a normalidade que esperamos, dentro da excepcionalidade. Sim. Nós vamos ultrapassar também os 30 milhões que foi devolvido o ano passado. Além dessa parte financeira, da devolução de dinheiro, a Câmara disponibilizou também veículos para a rede Mário Gatti. Para quem não sabe, em casa, os vereadores eles têm direito a um carro e esses carros estão à disposição da Prefeitura para o que precisar. Essa é a união, a demonstração da união que está hoje na casa. Entre todos os vereadores, independente da coloração partidária, independente de serem independentes ou opositores, ou da base. Ideologia. Não, isso ficou tudo ao relento. Tá. Ficou tudo ao lado, porque nós fizemos algumas reuniões. Essa proposta inicial é que nós alocássemos os veículos junto à Secretaria de Saúde, com motorista e combustível. Chegamos junto com a própria Secretaria e a administração do Mário Gatti que melhor seria que esses veículos ficassem à disposição do Mário Gatti. É claro que você tem as questões administrativas de seguro, adequamos o seguro para esse tipo de situação e hoje são 31 veículos com os nossos motoristas, se necessitarem, à disposição da rede Mário Gatti, nessa interligação com os hospitais e com os pronto-atendimentos. Claro que a pandemia ela toma conta, né, das discussões, mas o senhor mesmo disse que o foco não ficou só em torno do coronavírus. Então quero trabalhar com você 2 assuntos. As comissões de representação foram criadas em junho, mês passado, então aí no meio da pandemia, nós temos a tentar reverter o fechamento do poupa-tempo na unidade do centro, uma decisão do Estado, e eu quero saber como é que a Câmara pode entrar nisso, e também a liberação de recursos da Lei Aldir Blanc, que é mais para a área da cultura, dos agentes e das instituições culturais. Para que tenhamos uma ideia e que o público nos assiste, ter uma compreensão, as comissões de representação, elas são constituídas aqui no plenário presencial. Sim. E nós precisamos de um número X de assinaturas até para que possa tramitar a sua Constituição. E com a colaboração de todos os vereadores. É claro que eu aqui isolado, eu faço uma consulta prévia a eles, peço para eles formalizarem a concordância de forma via e-mail à presidência, e quando isso se consuma, eu já, não é nenhuma ditadura, não é nenhuma imposição, mas eu já nomeio o proponente como presidente da comissão de representação, que no caso das 2 comissões do poupa-tempo foi o vereador Cirilo, que propôs na própria sessão virtual, e na semana que se passou, ou há 10 dias, o vereador Peta
a respeito dessa verba que vem do Ministério da Cultura. São comissões que já estão se reunindo, a comissão do Poupa Tempo já realizou, se não me engano, 2 ou 3 reuniões aqui na casa, já estiveram em São Paulo, já estão localizando um espaço junto ao prédio da Prefeitura Municipal, lá no Palácio do Jequitibás, e a comissão presidida pelo vereador Peta, que vai tratar dessas questões da divisão de um valor mínimo a esses atores da cultura em Campinas, eles se reúnem, ou melhor dizendo, eles já se reuniram a semana que passou e algumas diretrizes já foram delineadas. E nós vamos comunicar na próxima quinta-feira, agora, que tem sessão remota designada, o que é que já se produziu. Mas é um trabalho, assim, muito gratificante, porque os próprios vereadores estão entendendo que a burocracia aqui dentro está sendo superada com anuências ou virtuais, evidentemente, quando formais protocoladas, mas nós não estamos deixando o dia a dia ficar inerte. Ou seja, proposta, a tarefa, ela é analisada e decidida. A colaboração de todos os vereadores, sem exceção, está sendo assim singular. Trabalho fundamental, né? Porque as categorias sendo prejudicadas por conta da pandemia, da quarentena, do isolamento social, e a Câmara, então, dando esse apoio. Foram 2 cartas durante essa pandemia no mês de junho. Uma de apoio à democracia, então primeiro quero conversar sobre essa. Acho que não é surpresa para ninguém a grave crise institucional que se instalou no Brasil. E a Câmara fez uma carta de apoio à democracia. Como que surgiu essa ideia? Essa ideia ela surgiu, realmente estava em casa e você, por ser, principalmente eu, vinculado à área jurídica, você começa a analisar as questões que estavam sendo abordadas, principalmente nos finais de semana, a agressão ao Supremo Tribunal Federal, a agressão a ministro, a agressão ao Congresso, a agressão ao Senado, a agressão à Câmara Federal. Verbal e até físico, né? Porque até os jornalistas também sofreram com essas agressões. Isso mesmo, eu ia me reportar, porque, se não me falha a memória, agrediram até funcionários da saúde. Sim. Lá na esplanada dos ministérios. Exato. E essas pessoas estavam achando que eu resolver a situação, acho que com agressões verbais e físicas. E começou um movimento por todas as categorias no país, aqui em Campinas, no estado de São Paulo, em todos os estados e na federação. Nós tivemos a ideia de fazer uma carta bem enxuta. Ela teve como signatários iniciais a Associação Campineira de Imprensa e a Câmara Municipal de Campinas. Eu a encaminhei a todos os vereadores, aqueles que concordaram e anuíram, encaminhei a todos os presidentes de partidos e a muitos representantes de instituições, quer sindicatos, quer associações de bairro, e a recepção, naquele primeiro momento, foi muito gratificante. O passo seguinte foi encaminhar essa carta a todas as câmaras municipais do estado de São Paulo. Aí a surpresa foi um pouco maior, recebi telefonemas, eles mesmos soltaram uma proposta da própria Câmara no local onde chegou, foi muito gratificante. Tanto é que nós, de uma forma muito tranquila, parece-me que as agressões, as ofensas, elas... Foram reprimidas. Eu não sei se foram reprimidas, acho que perceberam que não é desse jeito, não é agredindo, porque algumas pessoas que assim agiam, elas foram recolhidas ao cárcere. Nós tínhamos aqueles manifestantes lá na capital federal, eu não preciso nominar, mas a grande maioria da população que nos assiste, essas pessoas foram recolhidas. Uma outra carta que foi entregue aqui pela Câmara também contra o racismo, porque também no meio da pandemia nós tivemos uma ação letal da polícia norte-americana e aí trouxe à tona também vários casos que acontecem aqui no país. Como foi a história da carta contra o racismo? Essa postura, eu tenho que reconhecer, ela foi do vereador Carlão do PT, ele é o nosso presidente da comissão permanente de direitos humanos, teve uma felicidade muito, ele tem uma atuação muito singular, muito ímpar, eu digo, na comissão. Ele fez a proposta, de imediato nós a abraçamos e o resultado também foi magnânimo. Por quê? Repercutiu em todos os segmentos, porque é uma situação, eu digo, nojenta, nós já passamos esse momento.
não vai ser com esse tipo de situação. Não vai ser com essa postura de arrogância, de prepotência, desse racismo que lamentavelmente ainda existe muito forte em nosso país. Então nós temos que acreditar aqui ao vereador Carlão do PT, e assim que houve a proposta, ela foi, como eu disse, ela foi abraçada por todos, sem exceção também. Nós fizemos veicular, o resultado foi tal qual a primeira manifestação formal no que diz a democracia, em defesa da democracia, e o resultado foi muito positivo. Foi muito positivo porque você recebe depois alguns comunicados, olha, valeu a pena, é dessa maneira que a gente tem que agir, nós temos que trazer para o sítio da discussão, aqui na casa é o plenário, mas quando não é na casa, no plenário, é de forma virtual, não agredir, você pode se posicionar, claro. Você não precisa concordar com o seu adversário, não é seu inimigo, é adversário na colocação, é o seu oponente no posicionamento, mas você não precisa agredir, você respeita, mas não concorda e coloque o seu ponto de vista. E na questão do racismo foi assim muito legal porque o Carlão ele tem uma singularidade nesse assunto e ele soube conduzir muito bem, e o resultado foi muito positivo. E fortalece também a democracia, essa divisão de ideias. Reuniões extraordinárias acontecendo de forma virtual. Nós tivemos audiência pública também para discutir o Camprev, que autoriza a transferência de bens, direitos e ativos do município para integrar o fundo previdenciário. Já passou por isso em alguma outra vez? Audiência pública virtual, mandando e-mail, WhatsApp? Nós tivemos uma também audiência pública no mesmo sentido e com a mesma vertente, que foi a questão da lei do manejo e da APA. Tá. De Joaquim Egídio Souzas, e nós achamos um modelo, não é aquele modelo ideal com a presença dos moradores, dos representantes das instituições aqui, mas o modelo que nós adotamos, para que tenhamos uma ideia, a participação online, com indagações, com perguntas, foi mas muito superior que a presencial. Tá. Se não me falha a memória, nós tivemos aproximadamente aí quase uma centena de participação quando do assunto do Camprev. Bacana. E na primeira audiência pública facultativa, que foi da APA e do Plano de Manejo, tivemos aí mais ou menos, acho que umas 30 e poucas participações. E essa sinergia, independente de estarmos isolados, sim, mas de forma online, você sentando ali, você tem que fazer a leitura daquilo que o ouvinte ou aquele representante de uma instituição quer saber. E a autoridade que está ao lado terá que ter os subsídios mais que necessários para poder se posicionar e responder. Foi muito gratificante. Eu estou aqui antecipando, mas devemos publicar essa semana ainda, para o mês de agosto, ainda não definimos as datas, mas deve ser aí entre a primeira quinzena as reuniões de audiência pública junto à comissão presidida pelo vereador Zé Carlos, de política urbana, tá, em relação a esses dois projetos lá de Souza e Joaquim Egídio, e até o final do mês, recepcionando inclusive as emendas, se forem propostas, uma última reunião, a princípio última reunião, com a Comissão do Verde, presidida pelo vereador Rossini, para que possamos, até meados de setembro, estarmos assim aptos, o projeto instruído para votação em plenário, de forma, se for ainda virtual, de forma remota, ou se não, aqui presencialmente. Mas nós só estamos definindo realmente e vamos fazer nessa semana essas duas datas para o mês de agosto. Ok. As duas últimas perguntas, sei que a gente já está próximo da hora do almoço, já vou liberar o senhor, mas amanhã é aniversário de Campinas, né? 246 anos, o momento, acho que não podemos fazer festas, comemorar, mas é o aniversário da cidade, que acaba de virar uma metrópole. Então, que mensagem que você tem para a cidade de Campinas, que está enfrentando, assim como todas as outras cidades do Brasil, esta pandemia? Uma mensagem de otimismo. De otimismo. Quem teve um ente querido, um ente próximo, que já tenha sido acometido pelo coronavírus, sabe o que eu estou dizendo.
vamos nos resguardar, vamos respeitar as orientações sanitárias e médicas. Essas autoridades é que sabem. Eu sou advogado, você é jornalista, nós não entendemos nada a esse respeito. Exato. Se a orientação é esse afastamento físico, esse distanciamento, vamos segui-los. São 4 meses já. Eu tenho na minha casa, minha filha, meu genro, eu tenho um neto de 1 ano e 3 meses. Claro. A bênção divina é que passaram, se recuperaram, o garotinho fez o exame e nada acusou, mas você fica com uma preocupação tremenda. Claro. Então vamos respeitar, vamos comemorar de uma forma diferente, que é uma comemoração muito íntima de cada um, pelo amor que nós temos a essa cidade. Eu aqui cheguei aos 17 anos em 1977, portanto já estou com um período bom. Aqui eu tive tudo o que procurei, construí minha família, minha vida profissional. Devo muito a essa cidade de Campinas, mas muito, porque as oportunidades que foram dadas eu soube aproveitá-las, mas nós temos que dizer que Campinas vai realmente galgar esses degraus e vai se superar. E os campineiros com certeza ajudarão e muito nesse trabalho. Minha irmã, cunhada e sobrinha também se recuperaram dessa doença. É um susto muito grande, mas acho que o futuro reserva algo bom para todos nós. E para a gente poder encerrar, estamos entrando no segundo semestre. Muda alguma coisa aqui para casa? É um ano eleitoral, é um ano completamente atípico, mas daqui 3 meses e meio a gente vai ter as eleições. Muda alguma coisa esse segundo semestre? O que nós pautamos? Primeiro é uma orientação para todos os vereadores, para todos os assessores, que não venhamos a afrontar o período eleitoral e as regras eleitorais. Porque, como eu digo, somos todos vaidosos, inclusive o presidente. Temos que tomar cuidado, porque qualquer situação que você venha a alargar a atividade parlamentar, que seja entendido como afronta à legislação eleitoral, todos seremos responsabilizados. Claro. Então, essa orientação já está chegando a todos os vereadores. Nós vamos ter sessões, se porventura se mantiver as reuniões extraordinárias de forma remota, vamos continuar realizando às quintas-feiras. E não tenho nenhuma preocupação nesse contexto dos trabalhos dentro da casa, o organizar, o administrar, porque a nossa equipe, a equipe hoje de funcionários, ela está apta a dar continuidade. Teremos que tomar esse cuidado, sim, de não abusar disso que nos é ofertado, porque nós conhecemos, se for possível, estaremos 24 horas por dia fazendo campanha, e isso aqui dentro não é permitido. Então vamos nos resguardar, temos o tempo necessário. A eleição foi prorrogada, nós temos da data dessa segunda-feira até a eleição aproximadamente 4 meses. Teremos as convenções, teremos tempo suficiente no dia a dia, mas a campanha vai ser de forma muito, muito diferente, Sim. penso eu. Quero crer que a dificuldade será para todos. A sociedade vai estar assim, nos vendo realmente com outros olhos, e cada um terá que saber o seu papel nesse momento. Não só os candidatos a prefeito, vice-prefeito, mas principalmente nós, vereadores. A população não vai querer escutar amargos, agressões. Ela já está amarga e já está agredida. Sim. Ela precisa ter uma voz de alento, uma voz de esperança. E é isso que se vai aqui algum conselho, que todos façamos uma voz propositiva daquilo que nós queremos de melhor para o cidadão e para a cidade de Campinas. Presidente Marcos Bernardelli, muito obrigado por participar do Em Pauta dentro do Câmara Total e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês e um bom trabalho. Tá certo, então eu vou fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta já vou correr para o estúdio, viu? Não saia daí.